Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que tem como tema a pia de bronze, lugar de purificação. A lição vai falar bastante sobre purificação. E é por isso que eu trouxe aqui já alguns versículos do Novo Testamento para que você entenda o objetivo de Deus em relação a todos esses símbolos, ou todos esses símbolos. Por exemplo, nós temos aqui um versículo de Tiago 4,8 que diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem as mãos, como era feito lá no templo, na pia. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Temos mais um texto aqui em 1 João 3, 2-3, que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, olha a importância da lavagem, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Temos ainda outro texto em Mateus 5,8, bem conhecido de todos, que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Então a lição, ela vai mostrar para a igreja o quanto Deus deseja que o seu povo esteja purificado. Purificado no espírito, com as intenções, purificado na alma, com o raciocínio momentâneo, purificado no corpo, com as atitudes. Nós vamos aprender aqui que lavar as mãos indicava uma pureza de atitudes, e lavar os pés indicava uma pureza no comportamento, porque os pés faziam com que as pessoas tivessem em constante movimentação em ambientes, locais e também, de acordo com o seu comportamento, eles iriam então agir com os seus pés. Então, tem toda uma simbologia, lavar as mãos e lavar os pés. Mas a primeira parte da lição nos diz assim: a pia de bronze, a importância da santidade. Primeiro tópico, a pia de bronze e a água, subsídio teológico. A lavagem de mãos e pés era necessária, primeiramente, por razões físicas, mas também espirituais. Era mister que entrassem fisicamente limpos no lugar santo, ao passarem pela segunda cortina. Talvez acabassem de realizar um sacrifício sobre o altar de bronze. Então teriam andado pelo átrio, cujo chão era de terra. Não teriam de tomar um banho de corpo inteiro, mas apenas lavarem as mãos e os pés, que mais certamente se teriam sujado de sangue e de poeira. Então, nessa leitura, você percebe que havia um trabalho, todo aquele local de terra, de poeira, e eles mexiam com fogo, acabavam ficando com fumaça nas mãos, cinza nas mãos, sangue, gordura e toda aquela poeira. Então, ao eles irem pegar o fogo do altar e levar lá dentro do santuário, porque tinha essa locomoção, pegar o fogo, as brasas do altar ali fora, do altar de sacrifício, para levar essas brasas lá no altar de incenso dentro do tabernáculo. Tinha que ser as brasas do altar do sacrifício. É por isso que alguns historiadores e teólogos até comentam que aquele fogo estranho que foi levado não foi tirado do altar do sacrifício. São coisas ainda que são mistério, mas eles tinham que entrar dentro do tabernáculo e deveriam lavar as mãos e lavar os pés, tudo numa demonstração de santidade e pureza, em respeito à casa de Deus, na ocasião o tabernáculo, mas também demonstrando para Deus o interesse pela obediência e a purificação. Deus pediu para eles, para que na época eles deveriam entender: Deus é santo e exige pureza, exige limpeza. Para os hebreus, posteriormente os judeus, eles entendem que lavagem fala de pureza moral na alma e no espírito. Eles acreditam assim. Então nós vemos aqui Deus pedindo para que eles se lavassem na pia de bronze diariamente. Irmãos, num mundo de
tanta poluição moral e espiritual e tantas atitudes perversas, a igreja precisa mais do que nunca ter pensamentos limpos e puros, atitudes limpas e puras diante de Deus e diante do próximo. E isso nós conseguimos fazer hoje por meio, nós vamos ver mais à frente, por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Como diz o salmista, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O próprio Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Vamos aqui, o segundo tópico, sacerdotes e a santidade, conforme Êxodo 30 e 20. Subsídio teológico, olha só, ademais, não poderiam adentrar o lugar santo sem uma lavagem ritual e simbólica das mãos e dos pés, conforme João 13 e 10. Santidade de conduta, simbolizado pela lavagem dos pés, e santidade de ações, simbolizado pela lavagem das mãos. Era algo simbolizado por essas lavagens rituais. O altar falava da salvação, o altar do sacrifício, por meio da oferta pelo pecado. E a bacia de bronze falava da santificação, que é algo progressivo e contínuo. Então, só para os irmãos entenderem, tudo isso aqui é um processo. Quando a pessoa entrava na primeira cortina, tendo acesso ao pátio, ele já dava de frente com o altar do sacrifício. Então ele entregava ali o seu animal para o sacrifício, era feito o ritual. O sacrifício fala de arrependimento, novo nascimento, fala do perdão, da justificação pelo sangue do Senhor Jesus. Apontava primeiramente para o sacrifício do Senhor Jesus, mas também traz ensinamento para os filhos de Deus que se arrependem e renunciem os desejos da carne, que é expressado pelo sacrifício de cada um. A Bíblia chega a dizer em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscência. Então nós temos que sacrificar a carne também, arrependendo-se dos pecados e renunciando os prazeres da carne. E isso fala do sacrifício da carne. Como a Bíblia diz, apresentai-vos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas quando ocorria essa mortificação, quando ocorre, o cristão aceita o Senhor Jesus, ele é justificado, mas agora ele vai entrar num processo de regeneração. E aí ele vai dar de frente com a pia de bronze, para diariamente entrar nesse processo, porque assim como os sacerdotes tinham que diariamente se lavarem, se purificarem, hoje o cristão que aceita o Senhor Jesus, diariamente ele precisa entrar num processo de regeneração. Se você adquirir, tem um livro que eu gosto, As Doutrinas da Assembleia de Deus, ali na doutrina da salvação, dentro da doutrina da salvação, que é a doutrina da soterologia, nós ensinamos isso na escola teológica, eu até peço compreensão dos alunos, tem muitos alunos que pedem para a gente oferecer curso online de teologia, ainda nós não temos essa organização online para oferecer curso de teologia online, mas quem sabe no futuro teremos. Então, dentro da doutrina da soterologia, tem mais 3 doutrinas. Dentro da doutrina da salvação, tem a doutrina da justificação, quando você se arrepende, você é justificado na hora. Aí você vai entrar agora na regeneração, que é o processo de limpeza, porque Deus te tirou do mundo com a justificação e arrependimento, mas o mundo não saiu completamente dentro de você. Então você tem que entrar agora num processo de regeneração. Aí você sai do altar do sacrifício e vai para a pia, para fazer a regeneração diária. E não só na pia. Tem mais dentro da doutrina da salvação, tem a justificação, regeneração e a santificação. A santificação ocorre mais dentro do tabernáculo, que é uma vida mais íntima com o Senhor Jesus. Regeneração é um processo diário de aperfeiçoamento. Santificação fala de intimidade com Deus e uma íntegra consagração. Então tem crentes que Deus exige isso. O próprio escritor aos Hebreus pede isso. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai... Deus quer comunhão com Ele. Deus quer intimidade com Ele. Então você sai do altar do sacrifício, vai para a pia, regenerando-se todos os dias, mas vai para uma intimidade maior com Deus. O caminho da santificação, que é lá dentro do tabernáculo, em íntima comunhão com o Senhor. Tudo isso fala
do desejo que Deus tem de nós abandonarmos o pecado, diariamente buscar uma regeneração, pureza de espírito, de alma e também buscar intimidade com o Senhor por meio da santificação. E por fim, lá no Santo dos Santos, é a comunhão eterna com Deus no seu reino. Aleluia! Tudo isso representado no tabernáculo. Tópico 3 diz assim: a santidade para a vida, conforme Êxodo 30 e 21. Subsídio teológico. Tipo: a bacia era um tipo de Cristo, o qual nos lava de toda a contaminação e de toda mácula, ruga ou coisa semelhante, conforme João 3, 2 ao 10 e Efésios 5, 25 ao 27. É significativo que os sacerdotes não podiam entrar no lugar santo depois de terem servido diante do altar de bronze, ou seja, na linguagem espiritual, quem não se regenerar não vai ter comunhão com Deus entrando lá no tabernáculo para ter santidade e comunhão com o Senhor. Tem que regenerar, tem que passar pela pia, senão não vai ter comunhão com Jesus. Enquanto não tivesse lavado suas mãos e seus pés, conforme o comentário aqui de Scofield. Assim como os sacerdotes deveriam estarem limpos diariamente, a igreja de Jesus também, conforme Mateus 5 e 8. Então, meus irmãos, ninguém vai ter comunhão com o Senhor Jesus, ninguém vai entrar lá no tabernáculo, no lugar santo, porque o tabernáculo, o lugar santo, fala da comunhão diária com o Senhor Jesus. Só que para entrar no tabernáculo, para ter essa comunhão com Jesus, precisa de regeneração diária. Diariamente tem que passar pela pia. E isso fala do aprendizado da palavra de Deus, conhecer a vontade do Senhor Jesus, pensar como diz a Bíblia, falar como diz a Bíblia, agir como diz a Bíblia, diariamente lavar a nossa vida com a palavra. Tendo essa regeneração, aí você vai ter acesso dentro do tabernáculo para a íntima comunhão com o Senhor Jesus. Para se alimentar do pão, que é Jesus, está lá dentro do tabernáculo, para receber a sua luz, que está ali no candelabro, para poder dialogar com Deus e ser aceito, que é o altar do incenso que está lá dentro. Mas para você ter essa liberdade de ter íntima comunhão com Jesus dentro do tabernáculo, você vai ter que passar pela pia diariamente, regenerando-se pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Então aqui Mateus 5 e 8, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então isso é muito importante. A segunda parte da lição nos diz assim: a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Então só para os irmãos entenderem, vamos aqui, primeiro tópico. A pia de bronze, ou cobre, entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Subsídio teológico. A pia estava entre o altar do sacrifício e o lugar santo. Ou seja, primeiro acontecia o sacrifício, depois a lavagem e, por fim, a entrada no lugar santo. Vão entendendo que simbologia maravilhosa, irmãos. Isso indica que no mundo espiritual, o ser humano precisa, primeiro, mortificar sua vida para o pecado, que é ali o sacrifício, no altar do sacrifício, renúncia e arrependimento, crendo no sacrifício de Cristo. Se não for por Jesus, não adianta nada. Se for mérito pessoal, isso não é aceito. E depois lavar e purificar seu espírito e alma com a palavra de Deus. Por fim, este terá acesso à comunhão com Deus e sua santidade, conforme João 15 e 3. Só para os irmãos entenderem, tudo é um processo para atingir um alvo específico. Qual é o alvo? Qual é o objetivo de Deus? Que o ser humano tenha comunhão com Ele. Mas para ter comunhão precisa lá atrás mortificar no altar do sacrifício e diariamente, por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, entrar num processo de regeneração diante da pia, diante do lavatório, diante da pia de bronze, diariamente. Cada ser humano que tiver a intenção de conversar com Jesus tem que passar pela pia. Tem que estar de acordo com a sua palavra. E se estiver de acordo com a sua palavra, então terá acesso a ter comunhão com o Senhor lá dentro do santo lugar. Aleluia! Se a pessoa não quer comunhão, aliás, não quer a regeneração pela Bíblia, não quer ler a Bíblia, não quer conhecer a vontade de Deus, não quer servir o Senhor pela Bíblia, não busca o Senhor pela Bíblia, porque essa lavagem é a Bíblia, irmãos. É a Bíblia, é a palavra do Senhor. Tanto em casa como aos pés dos mestres na igreja, os mestres que Deus levanta, os pastores que Deus levanta. Hoje tem uma gama de cristãos aí que não querem mais ir para a igreja.
Acham que estão agradando a Deus e não, eu não vou para a igreja, eu sirvo a Deus em casa, está entristecendo o Espírito Santo, não vai ser aceito. Tem que ouvir, tem que se lavar com a palavra, tem que passar pela pia, mas é diante dos sacerdotes, ok? Tem que estar diante dos sacerdotes, dos servos de Deus. Então, todo crente que desejar comunhão com Jesus, diariamente tem que entrar num processo de regeneração. Do contrário, não será aceito. A pessoa vai enganar-se a si mesmo. Segundo tópico da parte 2, a lavagem na bacia de bronze. Subsídio teológico. Essa lição é muito rica, irmãos. A pia era de bronze polido. No mundo antigo, o espelho usado pelas pessoas, principalmente as mulheres, primeiramente as mais importantes, era de bronze polido. O bronze polido refletia com precisão a imagem de quem ficava diante dele. Quando os sacerdotes se lavavam, apareciam duas coisas. Olha que interessante. Letra A impureza que manchava a clareza do bronze. E também letra B, a nitidez e a limpeza de um corpo purificado. Os sacerdotes deveriam entender que diante de Deus apareciam as impurezas e imperfeições. Também, somente Deus podia purificar. Hoje a igreja precisa entender que ninguém pode se exaltar, pois todos são imperfeitos. Deus queria mostrar essa mensagem para os sacerdotes. Somente por meio da palavra de Deus, os homens podem ficarem limpos e santificados, conforme João 17:17. Lá em João 17, Jesus diz, santifica-os na verdade. Orando a Deus, Jesus pede, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando eles chegavam diante do altar e começavam a se lavar, no mundo antigo, mas até o apóstolo Paulo, numa passagem, ele diz assim, hoje nós vemos Jesus como que por um espelho. Por que ele disse isso? As pessoas mais simples, quando eles poliam bronze, dependendo da técnica, não ficava tão nítido. O espelho deles era o bronze polido, até das pessoas mais simples. E algumas vezes, alguns tipos de polimento não deixava bem nítido a imagem. Então a pessoa olhava ali e não dava-se uma grande nitidez. E aí Paulo usa esse exemplo dizendo, hoje nós vemos Jesus como que por um espelho. Não conseguimos ter uma nitidez de como ele é. Mas Paulo diz, um dia nós o veremos como ele é. Então Paulo mostra que o bronze naquela época, dependendo do polimento, não ficava bem nítido. Mas esse bronze aqui, da pia, ele ficava numa perfeita, refletia perfeitamente a imagem de quem olhava. E isso, a ideia é que a pessoa tivesse perfeita visão de si quando estivesse se lavando. E quando a pessoa fosse se lavar, primeiro ela se enxergava sujo. E Deus já queria mostrar para o ser humano, olha, vocês não são perfeitos. Ninguém queira se exaltar na minha presença. Ninguém queira chegar na minha presença se vangloriando de alguma coisa. Não, vocês são imperfeitos. E aí a pessoa via aquela imperfeição, além de se ver, mostrar que as mãos estavam sujas, quando eles começavam a se lavar, aquela sujeira ia para o fundo e manchava a claridade do bronze. Então eles percebiam, poxa, eu sou impuro. Depois que eles se lavavam, o reflexo era uma imagem muito bonita que eles viam. Uma limpeza, eles se sentiam seguros. Então esse é o processo. Quando a gente chega diante da palavra de Deus, a palavra de Deus ela faz aflorar o nosso interior e ver que a gente não é perfeito. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus. Mas ela faz uma lavagem e traz paz e segurança para o nosso coração. De maneira que a gente enxerga. Eu estou coadunado com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor e sinto a pureza do Espírito Santo no meu coração. Sinto a limpeza de Deus no meu coração. Isso traz segurança e faz com que a pessoa se sinta seguro e entrar lá no santo lugar para ter comunhão com o Senhor Jesus. Aí você vai falar com Deus, você tem fé. Você vai orar e falar com Jesus, você tem fé. Por que tem pessoas que não conseguem sentir confiança em falar com Deus? Porque não se purificaram pela palavra. Aí vem uma série de intrigas espirituais, acusações, medo, insegurança, dúvida. Quando a pessoa coaduna a sua vida com a palavra, limpa a sua vida com a palavra, ela vê a limpeza que a palavra faz, ela se sente segura,
ela sente feliz e ela entra no santo lugar, vai falar com Jesus em oração, ela sente segurança, sente confiança, porque sabe que está agradando ao Senhor. Isso é muito lindo, irmãos. Aleluia! Que Deus abençoe os irmãos, que a gente possa procurar lavar-nos na palavra do Senhor diariamente e ter acesso ao santo lugar, à comunhão com Deus, com muita ousadia e confiança. Aleluia! Tópico 3. A pia de bronze e o caráter de juízo. Isso aqui é muito sério. Subsídio teológico, olha só. A Bíblia é clara em dizer que se os sacerdotes não se lavassem, eles morreriam. Conforme Êxodo 30 e 21. Assim como a água e a pia de bronze mostravam as impurezas dos homens, Deus é aquele que conhece o ser humano por dentro e por fora. Dessa forma, qualquer pessoa que querer se aproximar de Deus, não se preocupando em abandonar o pecado, irá receber um juízo de morte, conforme Gálatas 6 e 7, que diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Uma pessoa sem temer a Deus, sem abandonar o pecado, sem sentir repulsa pelo pecado, sabendo que Deus é santo e querer se aproximar do Senhor, vai sofrer um juízo pesado da parte de Deus, porque o próprio Deus disse, olha, se vocês não se lavarem e querer entrar lá dentro, querer ter comunhão comigo, sem abandonar o pecado, sem coadunar a vida na minha vontade, vocês irão morrer. Que isso nunca aconteça com nós, os servos do Senhor, os filhos de Deus. Vamos para frente. Terceira parte da lição, lembrando que isso aqui é uma pré-aula, aí os irmãos no domingo vão ter mais tempo. Até tem irmãos que mandando mensagem dizendo, Rodrigo, um dia Deus vai possibilitar nós estar aí na sua igreja, aprender junto uma lição de escola dominical, Deus vai possibilitar. Quem sabe no futuro também Deus possibilite que eu visite os irmãos, onde os irmãos congregam, e vai ser uma benção. Vamos aqui, terceira parte, 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Primeiro tópico, a lavagem completa, subsídio teológico. Os sacerdotes só lavavam as mãos e os pés, porque a alma estava regenerada com o desejo de obedecer e servir ao Senhor em santidade. Ou seja, eles só lavavam, faziam aquilo diariamente, porque tinha dentro do coração interesse de obedecer a Deus. Então a alma já estava renovada, regenerada, e eles apenas cumpriam a vontade do Senhor. Quando uma pessoa se arrepende de seus pecados, ela recebe a justificação. Em seguida, a pessoa precisa aceitar de Deus, pelo Espírito Santo, a regeneração por meio da palavra. Tem que querer e tem que aceitar. A regeneração e o desejo de obedecer a Deus revelam que somos verdadeiros discípulos de Jesus, conforme João 8, 31 e 32. Então esse tópico aqui fala da lavagem completa. Ali, no tabernáculo, eles lavavam as mãos e os pés. Mas isso tinha um significado muito profundo. Falava de uma lavagem completa dentro do interior de cada sacerdote. Então, eles lavavam a mão e os pés, mas já era um resultado daquilo que estava dentro do coração deles. Eles estavam completamente no seu interior dispostos a obedecer ao Senhor, dispostos a temer ao Senhor, dispostos a se entregar completamente à vontade do Senhor. E aí, então, a lavagem nas mãos e nos pés revelava uma grande lavagem completa no interior de cada sacerdote. E hoje não pode ser diferente. Nós, os servos de Deus, devemos ter o desejo em nosso coração de se entregar ao Senhor, a sua vontade completamente. E se entregar, essa lavagem, que vai nos lavar completamente, só ocorre pela palavra de Deus. É por isso que lá em João 8, 31, o 32 é bem conhecido, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito famoso esse versículo no meio do povo de Deus. Agora o 31 não é muito observado. O 32 é consequência do 31. Preste bem atenção quando você lê em casa. O 31 diz assim, se, condição. Cada vez que você lê o se na Bíblia, é condição. Se permanecerdes, se vós permanecerdes, tem que permanecer, nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Note que verdadeiramente significa que existem discípulos falsos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E o 32, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Não existe libertação, não existe como conhecer a verdade se não permanecer nas palavras do Senhor, diariamente, com constância, buscando ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir a Bíblia, aprender a Bíblia, praticar a Bíblia, sozinho e junto com o povo de Deus. Se fizermos dessa forma, a condição para ser um verdadeiro discípulo é andar dessa forma. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra discípulo, do hebraico talmid, significa aprendiz. Verdadeiramente sereis e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tão bom, irmãos, conhecer a verdade, mas a condição é permanecer na palavra do Senhor. Aí vai ocorrer uma lavagem completa, de dentro para fora. Amém? Vamos lá, tópico 2. A lavagem progressiva e constante. Subsídio teológico. É bom lembrar que, apesar de os sacerdotes representarem todo o povo de Deus, aqui é uma palavra mais para os obreiros, irmãos, eles são os obreiros do Senhor. E isso aponta diretamente para a responsabilidade dos obreiros e ministros do corpo de Cristo ou da igreja. A lavagem constante de pés e mãos revelava uma consagração já estabelecida na vida daqueles obreiros. Ou seja, cada obreiro que verdadeiramente é consagrado ao Senhor está em constante purificação e santificação. Aquelas lavagens diárias falam de atividades diárias de consagração. O obreiro que não tiver esse senso de temor diário, ele vai acabar se corrompendo. Isso só ocorre com obreiros que aceitaram o chamado do Senhor e diariamente se preocupam em fazer a obra do Senhor com dedicação e amor. Conforme 2 Timóteo 2,15, Paulo diz que a gente tem que ser um obreiro que não tenha de que se envergonhar. Então, a consagração, a lavagem diária das mãos e dos pés, fala de atividade diária de consagração. Hoje, os obreiros do Senhor, até a lição comenta ali que é inaceitável um obreiro não ter uma vida consagrada para Deus, que ministra as coisas santas do reino de Deus. É inaceitável. Então, hoje, os obreiros que aceitaram o chamado do Senhor, diariamente, eles têm práticas de consagração diante de Deus. Eles vigiam com pensamentos, não colocam coisas más diante dos olhos, não emprestam os seus ouvidos à poluição do mundo. Antes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, aplicam seus ouvidos à edificação que vem das coisas de Deus, não derramam sangue com as mãos, não caminham no caminho dos pecadores, não agem com atitudes mundanas e carnais, como diz a Bíblia, glorificai a Deus nos membros do vosso corpo. Até as vestimentas, se preocupam com as vestimentas. A Bíblia diz que tem pessoas tão carnais que os seus desejos carnais aparecem na roupa. A Bíblia diz que é para aborrecer até a roupa manchada da carne dos ímpios. Tem certas roupas que não convém ao crente mesmo, irmão. Não convém aos homens de Deus, às mulheres de Deus. Por quê? Porque revelam demais o desejo da carne. E a Bíblia manda a gente aborrecer roupas manchadas pela carne. Então o obreiro se preocupa, vigia, ele é sóbrio, ele tem uma postura ética, ele é fiel, ele é sincero, fala a verdade, não anda de chocarrice, zombaria. Tome cuidado, irmãos. O Brasil é um dos países onde o índice de chocarrice é muito grande. O brasileiro não leva nada a sério, muitos brasileiros não levam nada a sério. Já foi feito pesquisa em outros países, diz que o brasileiro não é um povo sério. Tudo é motivo de chacota, ficar tirando um ao outro, e ficar com bullying, ficar zombando. A Bíblia chama isso de chocarrice. Tome cuidado, irmãos. O que muitos dizem que é humor no Brasil, é humor, é um programa de humor, tudo é humor. A Bíblia chama de chocarrice. O que é chocarrice? A ridicularização do semelhante. Então toma cuidado, uma postura sóbria, uma postura ética, para ser um obreiro aprovado diante do Senhor. Atitudes de consagração diária. Por isso que a lavagem era diária. Principalmente essa recomendação é voltada para os obreiros. Aleluia. Terceiro tópico, recapitulando verdades importantes. Olha só, irmão, subsídio teológico. Interessante, gostei do pastor Elianai aqui
na quinta lição, ele dá uma parada aqui e vamos recapitular algumas coisas importantes. Até o presente momento do trimestre, aprendemos muitas coisas importantes. Dentre elas estão 3 lições fundamentais que são, letra A, o sangue dos sacrifícios, que indica o poderoso sangue remidor de Jesus para a nossa salvação. Lá na porta, no altar do sacrifício, era derramado sangue. Isso fala do sangue de Jesus, que purificou todo aquele que se arrependeu dos seus pecados. Justificou a carne, em primeiro lugar, religou a humanidade e também é poderosa para justificar todo aquele que se arrepende. Letra B, a água da palavra que revela e lava nossos pecados, trazendo a purificação e regeneração. Então, tudo na pessoa de Jesus, né? O sangue de Jesus, isso, o sangue de Jesus e a água que purifica. Letra C, as atividades diárias de purificação que revelam a vontade de ter uma vida santa diante de Deus. Então, até o presente momento, a gente vê essas 3 grandes lições aqui, o sangue poderoso de Jesus, a água que lava, que purifica. A palavra do Senhor, ela não só purifica, aprendemos na lição que ela revela também os nossos pecados. Quando a gente começa a ler a Bíblia, irmãos, ela foi escrita por Deus, ela é o verbo vivo, ela conhece o ser humano. Então ela sabe extrair de dentro de nós as coisas ocultas e pecaminosas que estão dentro de nós que a gente não reconhece. Mas a palavra tira isso para fora. Quando a gente vai estudando a Bíblia, aprendendo a Bíblia, a palavra tira para fora as coisas, as impurezas, e então a gente revela para nós as impurezas, como o escritor aos Hebreus fala em Hebreus 4:12, né? Ela é apta para discernir as intenções. Qual é a intenção do meu espírito? Sempre foi servir a Deus, mas também discernir as intenções e os pensamentos. A palavra de Deus faz eu entender que a maneira que eu vim até então, sem conhecer a vontade de Deus, a maneira de pensar, não agradava a Deus em nada. Então a palavra de Deus me confronta. Então ela me confronta e me purifica. Aí eu desejo obedecê-la, então ela me dá força para praticar a vontade de Deus. Então até o presente momento a gente vê a importância do sangue, da palavra e também das atividades diárias de purificação daquele que deseja entrar no santo lugar para ter comunhão com o Senhor Jesus. Não tem, aprenda isso, viu? Fala na igreja domingo. Não tem como ter comunhão com Jesus lá no santo lugar sem passar pela pia, sem ter a regeneração diária pela palavra de Deus. Aleluia! E a nossa conclusão nos diz assim: a limpeza espiritual nos aproxima da glória de Deus. Olha que imagem linda lá, irmãos. Lá na pia, lá na frente tem o altar, aqui lá na pia tem uma luz, uma glória que aparece ali, e cada um que passar pela pia vai ser iluminado por essa glória e vai ter livre acesso à comunhão com Deus lá no santo lugar, para ter intimidade com o Senhor Jesus. Aleluia! Nós chegamos ao final de mais uma lição, a lição de número 5, e permitindo Deus, estaremos domingo na igreja para aprender essa lição com os irmãos, num tempo maior, e vai ter mais edificação. Eu convido você a divulgar esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok. Eu quero agradecer de coração pelas palavras de incentivo, cada irmão, e também eu louvo a Deus pelas críticas. Às vezes tem pessoas que fazem crítica ali, ou até um likezinho negativo lá. Isso aí faz parte, a gente está sempre... Ninguém é exaltado aqui, ninguém jamais vai querer esse título de perfeito, longe disso. Então a gente sempre analisa ali e a gente procura olhar para ver o que a gente pode melhorar, tanto na aula como na produção, para que a gente possa ter uma edificação juntamente com os irmãos. Eu convido você então a domingo estar na igreja para aprender a lição de número 5. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.